Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 1018. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 22 horas e 22 minutos da segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanguy, o Bagdadi animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado, tarifado e preocupado. Segue muito preocupado o professor Bagdadi com os múltiplos acontecimentos internacionais dos últimos tempos. E temos também Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos internacionais das últimas horas. Professor Bagdadi, escolha, dentro da roleta de assuntos, o primeiro conteúdo de hoje. Como você está? Vamos a isso? Tudo bem, Daniel Souza? Vamos lá para esse bate-papo 1018. Um prazer estar aqui mais uma vez nessa segunda-feira à noite, aqui no Rio de Janeiro. Sei lá que dia que Daniel tá aí. Daniel tá num dia, misterioso aí na Austrália, tem que fazer conta que dia que ele tá. Mas bom dia para você aí, Daniel Souza. E bastidores aqui. Por que o Daniel Souza falou assim, nessa roleta aí de temas? Porque a gente ficou debatendo aqui qual ia ser o tema do título e a gente não conseguiu chegar numa conclusão. O que ele fez? Vamos sem título e na hora a gente vê. Então, Daniel Souza, deixa aqui as boas-vindas a todo mundo que tá junto com a gente. Muito obrigado pela presença de vocês. E eu vou começar a nossa pauta aqui hoje, Daniel, com Venezuela. A Venezuela, o governo da Delcy Rodrigues, não sabe se casa ou se compra uma bicicleta. Na verdade, é um governo que precisa casar e comprar uma bicicleta. Tudo ao mesmo tempo. Isso acontece pelo fato de que é um governo que está lá devido aos Estados Unidos, pelo fato de que Nicolás Maduro foi sequestrado, abduzido, e está preso lá nos Estados Unidos. E a Delcy Rodrigues, portanto, permaneceu no governo meio que com a bênção dos Estados Unidos. Então, é um governo que vem negociando com os Estados Unidos, tem feito uma série de concessões, por exemplo, no mercado do petróleo para os Estados Unidos. Há um diálogo constante entre o governo venezuelano e os norte-americanos. Mas, ao mesmo tempo, Daniel, é um governo que, para sua base doméstica, é um governo que tem lá uma pegada anti-americana. É um governo que se erigiu sob a figura de Hugo Chávez, que teve uma pegada durante seu governo, e depois Nicolás Maduro, uma pegada anti-americana. Então, é um governo que, de um lado, negocia com os Estados Unidos, do outro, faz discursos, essa Delcy Rodrigues fez recentemente, dizendo: não aceitaremos mais ordens dos Estados Unidos, porque nós somos um país soberano. E que história é essa? Acabou esse negócio de receber ordens. Mas, ao mesmo tempo, também não pode parar de dialogar com os Estados Unidos, porque senão esse governo pode cair também. Então, é um governo que, de fato, está meio na corda bamba. Isso fica claro, Daniel, no momento em que o governo venezuelano anuncia a libertação de alguns presos políticos venezuelanos, com um problema muito sério no discurso. A Venezuela diz que eles não são presos políticos. Aí você pergunta, mas então eles estão presos por quê? E muitas vezes o governo, a resposta do governo é: não, eles são acusados aí de crimes como terrorismo. Aí você pergunta, mas você está libertando terroristas? Mas é mais grave, né, Tanguy? Pois é, sei lá, né, Daniel? E aí eles ficam assim, não é preso político, mas é terrorista. Não, são só terroristas que a gente está libertando. E aí a gente fala assim, ufa, são apenas terroristas. Mas foram libertados hoje, Daniel, um político oposicionista chamado Juan Pedro Guanipa e um advogado chamado Perkins Rocha, que foram libertados no dia de ontem, no domingo, ambos aliados, bastante próximos de Maria Corina Machado, que foi a principal líder oposicionista ao longo dos últimos anos. Ela que gostaria de ter, inclusive, disputado as eleições de 2024, não conseguiu, porque sua licença, seu registro para poder disputar a eleição não foi aceito. Quem acabou disputando o lugar dela foi o Edmundo Gonçalves, naquela eleição que foi claramente fraudada e que levou, portanto, as reviravoltas todas que nos trouxeram até hoje. O Juan Pablo Guanipa, Daniel, ele foi detido em maio do ano passado, em maio de 2025, depois de meses escondido, então ele já estava sendo perseguido há bastante tempo, sob a acusação de liderar um complô terrorista. A gente falou sobre isso aqui, Daniel, foi aquele complô que disseram que era para matar o Maduro. Então, querendo matar o Maduro e tal, o Guanipa fazia parte dessa leva.
Então, assim, o que o governo passou a dizer agora é que ele não é um preso político, que ele cometeu um crime, esse crime era de terrorismo por ter o plano de tentar matar o Maduro, o que, de novo, não para de pé. Pô, se há de fato um complô terrorista para tentar matar o ex-presidente, você não solta o cara. Mas agora, né, rei morto, rei posto, Maduro já não é mais presidente. Se o cara tentou matar ele, paciência, solta ele aí com uma sinalização para os Estados Unidos. E já o Perkins Rocha, que é advogado do movimento oposicionista Vem Ter Venezuela, está preso desde agosto de 2024, também acusado de terrorismo. Agora, quando a gente olha para o cenário um pouco mais amplo, Daniel, a gente vê como é que isso se torna ainda mais importante, como é que é um movimento ainda maior. As autoridades venezuelanas afirmam que quase 900 pessoas foram libertadas só esse ano agora, né? A lista não é muito clara, quem foi, quando é que foi e tal. Você tem os críticos que dizem que, olha, não são exatamente 900 pessoas, isso inclui algumas solturas que ocorreram em anos anteriores, mas o fato é que, por exemplo, só nesse domingo, né, só no dia de ontem, algumas dezenas de pessoas foram libertadas, né? Você teve dezenas e dezenas de pessoas que foram libertadas. Então, é claramente uma sinalização para os Estados Unidos de, olha, eu estou fazendo aqui o que foi combinado, tem libertação política. Inclusive, a presidente Delcy Rodrigues anunciou um projeto de lei de anistia para centenas de presos. A proposta prevê um perdão imediato a detidos por protestos ou críticas políticas, ou seja, você meio que admite que isso aconteceu, haverá uma anistia para essas pessoas, a devolução de bens confiscados, ou seja, você também admite que isso aconteceu, e o cancelamento de alertas da Interpol e outras medidas internacionais. Esse texto já passou em primeira votação no parlamento venezuelano e precisa ser aprovado mais uma vez para poder virar lei. Ao mesmo tempo, pode anotar aí, Daniel, Delcy Rodrigues daqui a pouco vai fazer algum tipo de sinalização para os militares venezuelanos ou batendo nos Estados Unidos, alguma coisa assim, nessa corda bamba na qual se mantém o governo venezuelano, Daniel. Aqui nós tivemos a assinatura por parte do presidente Donald Trump de um decreto elevando a cota de importação de carne bovina à Argentina com tarifas reduzidas. Agora serão 80 mil toneladas em 2026. Inclusive, esse decreto já está dentro do contexto do acordo que foi celebrado no último dia 5 de fevereiro entre Estados Unidos e Argentina. A medida vale exclusivamente para aparas magras, usadas sobretudo na produção de carne moída, e o objetivo declarado é baratear o preço da carne para o consumidor americano, carne que atingiu patamares recordes num passado recente. A inflação de alimentos virou tema sensível, aliás, continua sendo um tema bastante sensível nos Estados Unidos. O Donald Trump não conseguiu entregar uma redução da inflação que ele prometeu durante a campanha. No geral, o impacto deve ser muito pequeno, Tanguy, e eventualmente os ganhos podem acabar concentrados em empresas de alimentos e processadoras, não chegando necessariamente ao consumidor final. No ano passado, os Estados Unidos importaram 33 mil toneladas de carne argentina. Agora a gente está falando de uma liberação de importação de 80 mil toneladas com tarifas reduzidas. É importante, inclusive, registrar que no ano passado a Argentina representou apenas 2% das importações totais. E me parece que o potencial impacto inflacionário dessa medida tende a ser bastante limitado. Você teve uma forte crítica do setor pecuário dos Estados Unidos. Você teve, por exemplo, Deb Fischer, de Nebraska, a senadora reclamou bastante, dizendo que que o governo Trump deveria trabalhar para reduzir a burocracia e os custos internos, para expandir o rebanho nacional como alternativa às importações. Lembrando, Tanguy, que a gente explorou, inclusive, esse acordo comercial entre Estados Unidos e Argentina que foi celebrado na semana passada. Ele vai entrar em vigor muito em breve. Nós teremos aí uma redução muito substantiva das tarifas na Argentina para milhares de produtos dos Estados Unidos, provenientes dos Estados Unidos. E no caso dos americanos, você teve a eliminação de tarifas para alguns produtos agrícolas selecionados. E ainda não está muito claro até que ponto isso pode se chocar, inclusive, com as regras do Mercosul e com a tarifa externa comum. O acordo também
ele prevê cooperação em minerais críticos. Lembrando que a Argentina tem reservas importantes de minerais críticos e é um setor no qual os americanos têm muito interesse. O acordo também prevê a abertura da economia argentina para investimentos no setor de energia, petróleo, tecnologia, bens de capital e defesa, além da possibilidade de concessão de empréstimos americanos a empresas argentinas. O fato é que a gente está falando aí de uma aproximação muito forte entre Estados Unidos e Argentina, mas me parece, Tanguy, e eu já disse isso na semana passada, que os argentinos acabam concedendo muito mais do que obtendo concessões. É um acordo muito mais vantajoso para os argentinos, ou melhor, mais vantajoso para os americanos do que efetivamente para os argentinos. Mas não sei até que ponto também a Argentina tem muita alternativa, ainda mais nesse momento, em função da brutal dependência dos dólares americanos para recompor as reservas internacionais argentinas e para manter a economia argentina oxigenada no que diz respeito ao seu relacionamento com o exterior. De qualquer forma, é o governo Javier Milei apontando o país para os Estados Unidos e, num certo sentido, se distanciando do Mercosul. Afinal, mesmo que você não tenha, eventualmente, a violação de nenhuma regra de forma tão clara, é uma fragilização, né? Em tese, você deveria negociar com os Estados Unidos usando o Mercosul ou coletivamente com o Mercosul, o que claramente o governo do Javier Milei não está fazendo. E esse é um atrito muito antigo, né, Daniel? O que a Argentina faz se ela cumpre as regras do Mercosul, se abraça o Mercosul ou se aproxima dos Estados Unidos? Eu consigo lembrar, por exemplo, do governo do Menem, na década de 90, tendo exatamente essa discussão, vai para onde, vai fazer o quê? Então, está ali consolidando o Mercosul, mas gostaria de assinar um acordo com os Estados Unidos, um é contraditório com o outro. O governo do Macri teve uma discussão exatamente assim, e o governo do Milei agora faz a mesma coisa, né? Então, dá para ver que, historicamente, até a Argentina ela sempre foi muito atraída por uma ideia de fazer um acordo com os Estados Unidos, e agora isso acontece, a gente fica nessa dúvida, portanto, o que vai acontecer com o Mercosul, como é que o Brasil vai reagir. Eu achei muito curioso, né? Eu até te falei isso em off, que desde que esse acordo foi anunciado, eu fiquei muito de olho nas comunicações do Mercosul para saber se ia ter algum tipo de anúncio, se algum tipo de alerta e tal. E até agora, nada disso aconteceu. A gente vai ter que esperar um pouquinho mais para saber quais são as implicações disso para o nosso bloco. Daniel Souza, eu quero deixar aqui um lembrete a todo mundo que está acompanhando a gente, que na verdade, se não, você está acompanhando a gente pela internet, e você está provavelmente vulnerável. Os seus dados estão vulneráveis, você utiliza Big Techs aí que podem sim ter acesso aos seus dados, e muitas vezes você encontra, inclusive, algumas limitações na navegação à internet. Só tem uma solução para isso, Daniel, que é ter uma boa VPN, e o que a gente traz aqui não é apenas uma boa VPN, não, a gente traz a melhor VPN, que é a NordVPN. A NordVPN permite que você acesse a internet a partir de mais de 8.300 servidores em quase 130 países. Qual é a diferença que isso faz? Você consegue ter uma liberdade de navegação muito maior, afinal de contas, muitas vezes, o acesso a determinados dados na internet são limitados por geolocalização. Você consegue, né, com uma NordVPN da vida, né, com o serviço da NordVPN, você consegue acessar, por exemplo, conteúdos de streaming em outros países. Você consegue acessar sites que estão limitados em outros países, além de, me parece que isso é certamente o mais importante, você ter uma proteção dos seus dados, uma proteção da navegação, você garantir que não está sendo rastreado na sua navegação na internet, garantir que você tenha, por exemplo, uma nuvem extremamente segura e uma forma também de você salvar as suas senhas de forma extremamente segura. Tudo isso com a NordVPN, com super desconto, com o link que está na descrição desse episódio, além de até 4 meses adicionais. No plano de 2 anos, você ganha 4 meses adicionais em cima do plano que você contratar. Não perde, não. O link está na descrição desse episódio. A NordVPN, gente, é a melhor VPN disponível no mercado. Recomendamos demais o trabalho deles. Ter um VPN é fundamental para você ter segurança em relação aos seus dados e ter alternativas em termos de navegação. Agora, por exemplo, aqui na Austrália, tem alguns conteúdos que eu tenho dificuldade de acessar no Brasil, algumas plataformas, e o VPN da NordVPN resolve isso para mim em instantes. Então, fica aqui a nossa recomendação, condições especialíssimas para os amigos e amigas do Pet Jornal. Link no descritivo desse episódio. Clique, conheça o trabalho da NordVPN. Ter um VPN, ainda mais o melhor VPN do mercado, é fundamental para todos nós que navegamos o tempo todo pela internet.
Daniel Souza, o escândalo do Epstein, né, dos arquivos lá do Jeffrey Epstein, está gerando repercussões até agora. Eu queria falar um pouquinho sobre a repercussão no Reino Unido. Há uma pressão cada vez maior, apesar de ainda não estar a ponto de levar à queda do primeiro-ministro, mas está havendo uma pressão cada vez maior sobre o primeiro-ministro britânico, o Keir Starmer. Hoje ele anunciou que não deixaria o cargo por conta do escândalo todo que acabou tomando uma parte do seu governo. O fato dele ter que vir a público para dizer que não vai renunciar mostra que há um embaraço, há um problema, principalmente em torno da nomeação de Peter Mandelson como embaixador britânico em Washington. Peter Mandelson, Daniel, é um cara que está na cena do Reino Unido há bastante tempo. Aliás, ele foi inclusive comissário da União Europeia, né, comissário lá da Comissão Europeia, há algum tempo atrás. E recentemente Peter Mandelson foi retirado do seu cargo lá de embaixador em Washington por conta dele ter aparecido lá no Epstein Files, né? Enfim, na divulgação de todos aqueles documentos por parte dos Estados Unidos, né, da investigação relacionada a Jeffrey Epstein. Por conta desse caso, Daniel, daqui a pouco eu vou falar qual é exatamente a acusação com relação a ele, o Keir Starmer perdeu 2 assessores bastante próximos, um cara chamado Morgan McSweeney, que era o seu assessor mais próximo, ele era o chefe de gabinete do primeiro-ministro, ele se retirou do governo, e ele se retirou do governo, a justificativa foi ele que foi uma das pontes para o Peter Mandelson, esse que aparece lá nos arquivos do Epstein, ser nomeado embaixador nos Estados Unidos. Então o que ele disse olha, eu acho que o escrutínio público vai acabar afetando o governo e tal, vou me afastar. Se afastou, e junto com ele foi também Tim Allen, que é chefe de comunicação do governo. A justificativa do Tim Allen o chefe de gabinete saiu, eu tenho confiança nele, se vai ser montado um novo governo, eu prefiro me afastar e permitir que o Keir Starmer, portanto, refaça o governo. O Peter Mandelson, Daniel, ele apareceu muitas e muitas e muitas vezes nos arquivos lá do Jeffrey Epstein. Ele aparece particularmente numa foto que não está muito bem contextualizada, mas ele tá, o Peter Mandelson, né, tá de cueca ao lado de uma mulher que não foi identificada, não dá para saber exatamente qual o contexto dessa foto, mas o que mais está sendo incômodo para o Peter Mandelson e, portanto, para o governo, é que vazaram informações de que durante a crise de 2008, o Peter Mandelson teria vazado informações sensíveis acerca de decisões da União Europeia e do Reino Unido para o Jeffrey Epstein. Então, por exemplo, ele teria avisado para o Jeffrey Epstein que a União Europeia planejava um resgate de 500 bilhões de euros para garantir ali uma certa proteção da economia local. Isso é muito sério, né? Você tem uma pessoa que tem acesso a informações sensíveis cedendo esse tipo de informação para um empresário dos Estados Unidos que naturalmente vai poder se antecipar e ganhar muito dinheiro com isso. O Keir Starmer também recebeu muito apoio, Daniel, de vários integrantes do seu governo. E, assim, é uma pressão que faz parte do jogo político, mas eu não sei, Daniel, eu não sei se dá para se imaginar que o Keir Starmer ele tinha que saber exatamente o que estava acontecendo com o Peter Mandelson, onde é que ele estava, quais eram as relações dele. No momento em que veio à tona, o Peter Mandelson foi afastado do governo, enfim, não está mais no governo, mas o Keir Starmer claramente está sob pressão nesse momento para trazer algum tipo de resposta. A oposição quer que ele renuncie, coloque algum outro integrante do Partido Trabalhista, que é o partido dele, ou convoque novas eleições. Você tem, inclusive, pessoas do próprio partido dele dizendo que, olha, a confiança no governo já não é mais essas coisas e tudo, mas o Keir Starmer está tendo que vir a público para dizer que vai permanecer no poder. Afinal de contas, não há nada que indique que o Keir Starmer tivesse consciência do que Peter Mandelson fazia lá com Jeffrey Epstein antes de ser nomeado. Vamos ver até onde que isso vai dar, Daniel, mas os danos a governos mundo afora por conta do escândalo do Jeffrey Epstein vêm sendo palpáveis, Daniel. Tanguy, o governo de Cuba informou às companhias aéreas internacionais que elas não poderão mais reabastecer seus aviões no país a partir de 10 de fevereiro e até pelo menos 11 de março. Isso decorre de uma escassez de querosene de aviação em aeroportos como José Martí, em Havana, e também em outros 8 aeroportos pelo país. A crise de combustível é agravada pelas pressões dos Estados Unidos que impuseram sanções e tarifas a países que forneçam petróleo a Cuba.
nós tivemos também a suspensão dos envios de petróleo da Venezuela em direção a Cuba, que era super importante para o abastecimento energético do país. Companhias como a Air Canada já suspenderam voos para Cuba e planejam repatriar passageiros com a maior velocidade possível, e outras empresas têm considerado chegar com combustível extra desde a origem, ou então fazer paradas técnicas em países vizinhos para reabastecer. De qualquer forma, isso afeta centenas de voos semanais a partir de vários países, principalmente aqui da região, e afeta também a indústria do turismo em Cuba, que acaba sendo uma indústria super importante para o transbordamento de renda e também para a obtenção de moeda forte, notadamente dólares americanos. A ideia do governo Trump é gerar um colapso energético na ilha e, dessa maneira, gerando ali mais racionamentos, apagões e restrições a diferentes serviços, aumentar a pressão sobre o regime do Miguel Díaz-Canel, liderado pelo Miguel Díaz-Canel, e, de alguma forma, tentar levar ali a uma substituição do regime de Cuba ou algum tipo de modificação substantiva, como aconteceu no caso da Venezuela. A Rússia tem protestado, tem acusado os Estados Unidos de asfixiar a economia cubana, dizendo que a pressão americana, que já era forte, se intensificou e agravou as dificuldades econômicas do país. Agora, a bem da verdade, a Rússia não vai sair lá do leste europeu para salvar Cuba, né? Está muito claro realmente esse acordo meio tácito dos Estados Unidos e da Rússia de tentar gradualmente, ao máximo, construir ali zonas de influência onde eu não me meto na sua zona de influência e você não se mete na minha zona de influência. Vamos acompanhar o que vai acontecer, mas as alternativas energéticas de Cuba não são grandes e dentro de um contexto onde esse bloqueio energético a Cuba se mantiver e as semanas forem avançando, a tendência é que essa restrição, que agora é para aeronaves, tenda a se expandir para outros segmentos do dia a dia da vida dos cubanos. Daniel, não é de hoje que a gente sabe que Donald Trump está querendo matar a OTAN de inanição. Então ele está o tempo todo dando sinais claríssimos para a OTAN de que não é mais para contar com os Estados Unidos e que a OTAN ela tem que ser cada vez mais liderada pelos europeus. Isso, no dia de hoje, saiu um pouco da retórica e foi para a prática. Os Estados Unidos transferiram hoje o comando geral de 2 bases estratégicas da OTAN para europeus. O que eu achei curioso, né, é que uma delas está nos Estados Unidos, a base de Norfolk, que fica no estado da Virgínia. É uma base que foi criada no ano de 2018 e ela é fundamental para a segurança do Atlântico Norte. É como se fosse, né, essa base de Norfolk, ela não é exatamente uma base militar por si só, né? Não é que militares estão circulando ali e tal, mas é uma base de coordenação, um hub de atuação da OTAN, sobretudo para a segurança do Atlântico Norte. Então a gente está falando ali de Dinamarca, Finlândia, Islândia, Noruega, Suécia, Reino Unido. É uma forma que a OTAN tem, historicamente, de bloquear um pouco da passagem da Rússia para o Atlântico Norte. Então Norfolk, que fica no estado da Virgínia, é uma base estratégica para toda a coordenação militar da atuação da OTAN ali no Atlântico Norte. Essa base de Norfolk, ela foi passada oficialmente, né, será passada, na verdade foi anunciado hoje, será passada oficialmente para aliados europeus da OTAN. Isso aqui são claramente os Estados Unidos dizendo, olha, Atlântico Norte é problema seu, assim, aquela passagem ali perto da Rússia e tal, isso é problema seu, vocês veem aí, os europeus é que tem que tomar conta. E a mesma coisa vai acontecer quando a gente fala sobre a base de Nápoles, na Itália. Essa base de Nápoles ela é responsável pelo Mediterrâneo, ali a parte do Mediterrâneo, do norte da África até o Oriente Médio. Tudo isso, né, tá sob responsabilidade dessa gestão operacional a partir da base da OTAN em Nápoles, na Itália. Os Estados Unidos têm historicamente uma presença bastante grande nessa instalação da OTAN em Nápoles, que também será progressivamente transferida para os parceiros europeus. É um passo pequeno, Daniel, mas é simbólico, né? São os Estados Unidos dizendo com todas as letras, não é mais responsabilidade nossa, vocês vejam aí o que vocês vão fazer,
dá um jeito, tem que botar mais gente, tem que botar mais dinheiro e tal. Não contem mais com os Estados Unidos para ser o guarda-costas de vocês. Eu não vou ficar gastando meu dinheiro para ficar garantindo a segurança de vocês. Então, é um recado que está sendo dado de que os europeus eles têm que se acostumar com a ideia na prática, né? Isso é algo que, aliás, Donald Trump faz muito. Ele vai alargando as ideias, então ele fala primeiro, depois ele toma uma outra ação e vai tornando isso uma realidade cada vez maior. E me parece que os europeus estão entendendo exatamente para onde que isso vai, Daniel. Então, tanto Norfolk, na Virgínia, nos Estados Unidos, quanto Nápoles, na Itália, teremos uma transição de um comando dos Estados Unidos para comandos de países europeus, Daniel. Tanguy, registro rapidamente que Bangladesh e Estados Unidos assinaram um acordo tarifário recíproco, na prática um acordo comercial. Os Estados Unidos reduziram a tarifa básica aplicada a produtos de Bangladesh para 19%. Mas parte do acordo cria um mecanismo de tarifa zero para produtos específicos. Por exemplo, é o caso dos produtos têxteis. Bangladesh é muito conhecida pela sua indústria têxtil. Os produtos de Bangladesh, os produtos têxteis de Bangladesh, poderão entrar nos Estados Unidos com tarifa zero desde que utilizem algodão produzido nos Estados Unidos ou usem fibras sintéticas de origem americana. Achei isso meio ridículo. Desculpa, Tanguy, a minha sinceridade. Os Estados Unidos querem exportar algodão para Bangladesh e importarão produtos têxteis de Bangladesh. É isso. Agora os Estados Unidos estão com a política de desenvolvimento absolutamente sofisticada. Vamos exportar algodão para Bangladesh. Ô, Tanguy, pelo amor de Deus. Enfim. Então, peraí. Então os Estados Unidos vão vender a matéria-prima que vai ser manufaturada em Bangladesh para os Estados Unidos comprar de volta. Essa é a ideia de desenvolvimento e crescimento econômico. Tá, beleza. Exatamente. Essa é a ideia maravilhosa de desenvolvimento econômico de Trump. E, claro, tem que meter 19% de tarifa contra Bangladesh, essa potência econômica que está destruindo a indústria dos Estados Unidos. Lembrando que Bangladesh tem enriquecido até nos últimos anos, mas é um país paupérrimo, né? Acaba tendo enormes dificuldades, inclusive, em relação ao seu desenvolvimento. Bangladesh, que é o antigo Paquistão Oriental, né? Que fazia parte do Paquistão, mas acabou se tornando independente já há algumas décadas. Enfim, Tanguy, fica aqui mais um exemplo da política claramente planejada de Donald Trump no que diz respeito ao seu desenvolvimento econômico e para aumentar a complexidade da economia dos Estados Unidos. Daniel Souza, tá servida a geleia da Shakira de hoje? Tem que estar servida e hoje é do tipo que você gosta. Eu sei que você adora essa temática e por isso eu trouxe em sua homenagem. A administração Trump, Tanguy, teria autorizado a revelação de informações sobre instalações secretas ligadas a UFOs. Sim, ligadas a seres extraterrestres. Essa informação foi disponibilizada pelo deputado de Missouri, o republicano Eric Burlison. Ele, inclusive, que é um dos defensores da divulgação desse tipo de conteúdo. Burlison afirma ter solicitado e obtido permissão do governo Trump para visitar locais altamente protegidos, como Área 51, bases militares diversas, instalações com supostos arquivos, materiais, destroços ou até corpos associados a alienígenas e também a muitos objetos não identificados. Então, Tanguy, agora teremos acesso a informações graças ao amigo deputado Eric Burlison, que vai, inclusive, fazer visitas e expedições em todas essas zonas secretas e vai trazer todas as informações para nós. E nós vamos acompanhar aqui no Petit Jornal, apesar da contrariedade do professor Bagdadi em relação a essa temática. Então agora a gente vai saber a verdade, Daniel, que estava escondendo a gente esse tempo Exatamente. todo. Estados Unidos tem estudos aí com corpos, é isso? De extraterrestres? Exatamente, corpos de alienígenas, materiais de alienígenas. O nosso amigo Burlison vai trazer tudo para nós e descobriremos finalmente a verdade. Ô Daniel, eu sou um pouco xenófobo com relação a extraterrestres. Pode, cara? Pode, fica à vontade. Pode. Isso aí é Daniel, não tem paciência, teu livre-arbítrio. Cara. Nossa, eu não tenho paciência. Começou a falar de extraterrestre. Nossa, cara, me dá um sono, uma preguiça de falar sobre isso. Daniel Souza, eu costumo dizer
que lá no Petit Curso tem curso sobre tudo, né? E tem curso sobre Estados Unidos, sobre China, sobre Índia, sobre Alemanha, sobre Turquia, sobre inteligência artificial, tem curso sobre tudo. Tem até curso que a gente fala sobre espaço. Agora, me orgulho de não ter nenhum curso sobre extraterrestres. Se isso é um problema para você, aí talvez o Petit Curso não seja o seu espaço. Se você quer assuntos mais mundanos, mais terráqueos, tem lá. Pode ter certeza que lá tem tudo que você precisa. Acessa lá petcursos.com.br. Sobre ET Bilu, ET de Varginha, essas áreas 51 e tal, a gente não manja muito, né, Daniel? Não é muito a nossa praia, mas de resto, acessa lá que você vai curtir petcursos.com.br. Fica aqui também o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que ajudam a manter o nosso projeto de pé. Fica o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso muito obrigado a cada um de vocês. O Petit é uma mídia pequena, não tem aí o suporte de um conglomerado de mídia, nem de uma grande produtora, é um trabalho bastante artesanal e por isso a ajuda de nossos apoiadores é tão importante. Fica também o convite, se você gosta do nosso projeto, se ele faz diferença na sua rotina, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio tem várias alternativas, tem a chave Pix, que está no descritivo desse episódio, uma forma prática, instantânea de apoiar o Petit Jornal. Você pode inclusive ativar o Pix recorrente. Tem também o link para o Apoia-se, o link para o Patreon, se você vive no exterior é muito bacana. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. É isso, Daniel Souza. Amanhã estamos de volta. Um abraço, até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.